E aí, galera, como é que vão vocês? Meu nome é Israel Caio, mais conhecido como Judeu. Não preciso dar muitas explicações sobre isso. E esse daqui, no caso, é o canal História e Esporte que estamos iniciando hoje. Pretendemos nesse canal, temos como objetivo nesse canal contar grandes e pequenas histórias dos grandes esportistas de várias modalidades da história do mundo. Não só do Brasil, no caso, não só do esporte brasileiro, mas do esporte mundial. Logicamente, o carro-chefe sempre vai ser o futebol, até porque o futebol, no caso, é o esporte preferido dos brasileiros, é o esporte que mais chama a atenção dos brasileiros. Mas falaremos também de tênis, falaremos também de Fórmula 1, que é um assunto que eu adoro, Ayrton Senna, né, que é a figura que o povo brasileiro ama. Falaremos sobre rugby, falaremos sobre todos os esportes e as figuras importantes que construíram esse esporte. Vamos falar sobre as histórias das Copas do Mundo, né? Vamos começar de 1930 até o ano de 2018, ou seja, a Copa desse ano, lentamente, devagarzinho, com poucos recursos a princípio, mas que depende de vocês a gente continuar esse canal com qualidade, cada vez mais a qualidade aumentando. Antes de mais nada, antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu queria, antes de mais nada, mostrar aqui atrás a camisa do Canto do Rio, apontando aqui, que no caso foi enviada pelo tricampeão do mundo, Canhotinha de Ouro, Gerson, né? Para mim é um troféu, foi um presente que ele mandou para mim. E falar sobre, mandar um abraço também para o Sérgio Pugliese e sua mídia social, sua revista eletrônica, se assim eu posso chamar, Museu da Pelada. Lá, no caso, eu escrevo também no Museu da Pelada, embora eu esteja devendo faz um tempo escrever algum texto para lá, mas escrevo também para o Museu da Pelada. E que, no caso, quando se trata de futebol do passado, futebol das antigas, é a melhor página do Facebook disparada que vocês podem encontrar. Página que, por sua vez, é Twitter, que, por sua vez, é revista eletrônica, ou seja, é uma mídia social completa. Então fiquem à vontade para pesquisar, porque além de tudo é um trabalho voluntário que ajuda crianças e ajuda também ex-jogadores que passam por necessidades somente do bolso deles, né? Do bolso deles e de quem ajuda eles. Então assim, é um trabalho fantástico lá do Rio de Janeiro, do meu querido amigo Sérgio Pugliese, e que eu, no caso, já faço a propaganda gratuita porque ele merece. Mas por hoje no caso eu tinha vários temas na cabeça para fazer esse primeiro vídeo. Tinha vários temas mesmo. Mas decidi fazer o meu primeiro vídeo falando da figura, talvez seja o esportista mais injustiçado da história do nosso país. Disparado. Aí vocês podem pensar, Rubinho Barrichello. Não, Rubinho Barrichello não. Rubinho Barrichello tá milionário, bilionário, sei lá. Apesar de todas aquelas brincadeiras que ele sofreu na época de Rede Globo, etc e tal, mas ele não foi tão injustiçado assim. Venceu várias corridas, foi o piloto que mais correu na Fórmula 1, ainda é o detentor desse recorde. Não, é um grande piloto, então não é ele a figura que eu vou falar não, né? Apesar de alguns pensarem isso. A figura que eu quero falar é exatamente sobre um futebolista goleiro que defendeu o Vasco da Gama. E olha, não sou vascaíno, com o passar do tempo vocês vão perceber que meu clube é outro, meu clube de coração é outro. Primeiro, sou potiguar, então sou ABC Futebol Clube. E fora que a gente aqui no Nordeste tem uma mania de torcer pro nosso e torcer por de fora, tem um outro clube mais à frente, vocês vão perceber qual é o clube que eu torço, porque não tem como esconder. E no caso, essa figuraça, mas mesmo assim, mesmo eu não sendo vascaíno, eu acho essa figuraça o maior goleiro da história do Vasco, 6 vezes campeão carioca pelo Vasco, numa época que o campeonato carioca não havia os transportes de hoje, e o campeonato carioca era importantíssimo, campeão do Rio São Paulo com o Vasco, pela seleção brasileira, ainda pelo Vasco, perdão, campeão do primeiro torneio sul-americano de clubes, ou seja, o protótipo da Libertadores atual de 1948, foi o Vasco e venceu, disputando contra clubes de todos os países da América do Sul. Foi o Vasco o campeão e ele era o goleiro. Ele foi goleiro da seleção brasileira, conquistou Copa Rio Branco 2 vezes, conquistou Copa Roca, foi campeão sul-americano, atual Copa América de 1949 pela seleção brasileira, e foi goleiro da seleção brasileira da Copa de 1950. Os mais antigos talvez já comecem a adivinhar de quem eu quero falar, né?
Inclusive foi escolhido o melhor goleiro daquela Copa, mas que por um lance apenas mudou-se a vida desse senhor para sempre. Estou falando de Moacir Barbosa, nascido no caso em 1921. Gente, não vou ficar colocando vídeos sobre as figuras que eu vou citar, ou que eu vou fazer críticas ou análises sobre, porque esses vídeos eles têm direitos autorais. Então o YouTube, estou com mania de pensar em Facebook, o YouTube no caso ele acaba censurando, cancelando os vídeos. Então, mas qualquer uma informação aqui que eu disser, que vocês discordem ou que tem alguma dúvida, vocês vão lá no Google, hoje em dia, uma googada, vocês vão lá e veem tranquilamente as informações que eu estou falando. Fotos do mesmo jeito, fotos, créditos, eu detesto colocar fotos sem dar o crédito ao autor. Então, se eu for colocar alguma foto em algum vídeo aqui, eu preciso ter o autor da foto para passar para vocês, até porque é uma injustiça com quem tirou a foto, né? Mas voltando para cá, né? O Moacir Barbosa, ele no caso em 1950 ele era o goleiro da seleção brasileira e o Brasil se classificou para o quadrangular final daquela Copa, que foi disputada aqui no nosso país, né? Para quem não sabe, é bem importante frisar a seguinte situação: aquela Copa não tinha um jogo final, uma partida final, uma disputa final como tem hoje em dia entre os dois que vencem uma semifinal. Existia um quadrangular final, que no caso participaram Espanha, Suécia, Brasil e Uruguai. No caso, o Brasil venceu as duas por goleada, venceu a Espanha por 6-1, venceu a Suécia por 7-1, e o Uruguai também venceu a Suécia e empatou com a Espanha. Então, como o Uruguai tinha um número de pontos naquela época, somava 2 por vitória e 1 por empate, tinha 3 pontos e o Brasil tinha 4, o Brasil jogava com o Uruguai a partida final pelo empate no Maracanã. Mas isso não quer dizer que no caso era a final da Copa do Mundo. Estava longe disso. Acabou se tornando o jogo final porque os dois, no caso, só dependiam de si mesmos para conquistar o título. Mas não era uma final propriamente dita de campeonato mundial. Inclusive foi a única vez que isso ocorreu e depois nunca mais houve uma final ou uma fase final de Copa do Mundo dessa forma. E o que é que ocorreu, né? O Brasil chegou àquela final já como praticamente campeão. A imprensa dava o Brasil como campeão. Os políticos encheram, no caso, a porta da concentração brasileira, onde os jogadores deveriam estar descansando, prometendo mundos e fundos para os jogadores brasileiros depois daquela Copa do Mundo, porque eles eram heróis nacionais, etc. e tal. E como diz mesmo o Barbosa numa entrevista para o Jô, acabou que só ficou os fundos, os mundos sumiram, né, com os políticos que prometeram a eles. Eles não tiveram descanso, não tiveram direito à alimentação. Houve missas e missas às 6 horas da manhã, 2 horas os jogadores em pé. Isso antes do jogo com o Uruguai, viu, gente? No dia do jogo com o Uruguai. Ah, mas você é contra a missa? Não, não tenho nada contra a religião de ninguém. Mas não era o momento exato para os jogadores, era o momento para os jogadores estarem descansando e não cansando a mente e o corpo fazendo esse tipo de atitudes numa véspera de um jogo tão decisivo, que seria então o primeiro título mundial brasileiro. Inclusive, jornais já botavam como é que eu posso dizer, já faziam o fake, né? Já faziam uma montagem da seleção brasileira com a faixa de campeão mundial. Ou seja, essa coisa de fake news, de montagem, não é uma coisa de Photoshop, nem de outros aplicativos atuais, não. Isso é uma coisa que desde 1950 o pessoal já conseguia fazer já nos jornais e nas redações. O Brasil já era tido, até pelas goleadas que o Brasil tinha dado nos outros dois países, como o campeão mundial daquele ano, né? Nunca se vence de véspera. E o primeiro tempo daquele jogo foi um primeiro tempo morno, foi até fraco. Escutei ele no YouTube. No YouTube tem a narração desse jogo. No caso não tem o vídeo, mas tem a narração da rádio que cobriu esse jogo. Só procurarem direitinho no YouTube que vocês vão achar. Foi um primeiro tempo morno. E no segundo tempo o Brasil já inicia com 2-3 minutos de jogo. Friaça centroavante, um dos brasileiros, abrindo o placar para o Brasil. 1-0. Jogo no Maracanã. Mais de 200 mil pessoas. Até hoje um recorde.
Brasil em festa, todo mundo em festa, Maracanã em festa, polvorosa. O Brasil não tinha outro. O Brasil ia sair campeão do mundo. Se começa o segundo tempo abrindo o placar e ainda tem o direito do empate. Só que futebol, como diz o velho jargão, né? Só termina quando o juiz apita. Né? Jargão bem moderno, né? Já começa com jargões modernos. E o que é que ocorreu? Né? O Uruguai foi jogando, 20 e tantos do segundo tempo, jogada pelo ataque direito do Uruguai, tabelinha, em cima do lateral esquerdo, do marcador pela esquerda do Brasil, no caso, Bigode. Aí vamos fazer um adendo. Bigode, no caso, pouco tempo antes, e isso eu escutei inclusive nessa narração por rádio dessa final, Bigode, ele estava um pouco desconcentrado no jogo. Obdúlio Varela, que era o capitão da seleção uruguaia, quem ficou não ergueu, que naquela época não se erguia a taça, mas que ficou com a taça da seleção uruguaia, né? Recebeu a taça Jules Rimet. Ele estava mandando no jogo. Depois que o Brasil fez 1 a 0, ele começou a mandar, a gritar com os jogadores dele, mandar os jogadores dele para frente, gritar com a arbitragem, aquela coisa de latino mesmo, de comandar, querer mandar na arbitragem, e também começou a intimidar os jogadores brasileiros, inclusive dando tapinhas ou tapas na cara do Bigode. E essas tapas deixaram o Bigode, depois disso, o Bigode ficou meio atordoado. O Bigode era o jogador, viu, gente? Né? Tô falando de uma parte do corpo, de uma pelagem do corpo, não. Bigode, no caso, começou a ficar atordoado, ficou perdido no jogo. E numa tabelinha em cima dele, ou seja, num lance dele, Gigia pega a bola, como eu disse, nos 27 minutos, 27, 28 minutos de jogo, agora o tempo exato eu não me recordo, pega a bola pela ponta direita, entra na grande área, olha para Barbosa, Barbosa fecha o ângulo, ele cruza para o centro. Ao cruzar para o centro, o grande matador uruguaio, talvez até melhor do que o Didier, que no caso era o Schiaffino ou Schiaffino, e aí depende de como vocês queiram chamá-lo, né? No caso de como a pronúncia de cada um. O Schiaffino, ele vai lá e empata o jogo, num cruzamento mesmo. Ele entra na área, cruza para o centro e o Schiaffino empata o jogo. 1 a 1, Maracanã fica assustado. Mas até então, o Brasil ainda com empate ainda era campeão do mundo. Somaria um ponto, o Uruguai somaria um ponto, não faria diferença nenhuma. Só que faltando 7, 8 minutos para o final do jogo, o nosso querido Jules Rimet já tinha até descido com a taça do mundo para entregar aos brasileiros, porque já achava que os brasileiros iam ser campeões. O Maracanã não era o Maracanã atual, então era uma descida longa. Ele foi descendo para entregar as taças aos brasileiros, o jogo já estava no final. Ocorre o mesmo lance, novamente uma tabela em cima do Bigode, e novamente eu não quero crucificar Bigode, eu estou apenas dando os fatos de que ocorreram naquele jogo. Uma tabela em cima de Bigode, Didier entra pela direita e cruza. Novamente, vai cruzar, vai cruzar. Barbosa, antevendo o gol que ele tinha tomado anteriormente, o que é que Barbosa faz? Dá um passinho e meio para o centro do gol, ou seja, deixa a trave esquerda e dá um passinho e meio para o centro do gol. Esse passinho e meio abriu um vãozinho e Gigia chutou. Até hoje Barbosa jura que ele foi cruzar e acabou chutando. Não se sabe se é verdade ou se é mentira, porque aí não tem como se comprovar. Mas o fato é que nesse cruzamento ou nesse chute, a bola entrou, o Uruguai virou o jogo. 2 a 1 para os uruguaios. O jogo acabou, como eu disse, Jules Rimet desceu, o campeão era um, quando ele desceu para entregar a taça, o campeão era o Obdúlio Varela e o Uruguai, eram outros. E estava se dado o Maracanazo, né, que até então tinha sido a maior desgraça da história do futebol brasileiro, né, é conhecida por Nelson Rodrigues, um grande escritor da época, né, que ele dizia que era a Hiroshima brasileira. Foi um sofrimento enorme. Todos os jogadores foram muito criticados, mas a bucha mesmo sobrou para quem? Barbosa. Pro Moacir Barbosa. Ele acabou sendo o culpado pela derrota de 1950. Ele acabou, no caso, além de levando a culpa por essa, em teoria, falha. Na minha opinião, não foi uma falha. Foi um azar que deu. Azar, coisas que acontecem no futebol. Quem gosta de futebol, quem assiste futebol sabe muito bem que essas coisas acontecem no futebol. E foi um azar, a bola acabou entrando naquele vãozinho que ele deixou entre ele e a trave. E a culpa acabou ficando por Barbosa.
você tem uma ideia, né? Nosso país, que é um país que hoje ainda é racista, imagine aquela época, 68 anos atrás, o racismo extremo fez inclusive com que Barbosa não tivesse mais chance na seleção, foi convocado umas 2 ou 3 vezes, mas nem titular foi. Apesar do ótimo goleiro, elástico, goleiro, como eu disse, o melhor goleiro daquela Copa foi ele, um goleiro maravilhoso, ainda foi várias vezes campeão pelo Vasco, e mesmo assim não teve mais chance na seleção brasileira. E o povo brasileiro começou no caso, a ter restrições, se assim eu posso dizer, sobre goleiros negros como titulares da seleção brasileira. Tanto é que o outro goleiro do Brasil só foi ter novamente um goleiro negro como titular da seleção numa Copa do Mundo, titular da seleção na Copa do Mundo, foi Dida em 2006, ou seja, 56 anos depois de Barbosa. E mesmo assim, Barbosa nem era vivo mais. Infelizmente, Barbosa morreu em 1950, perdão, em 2000, no ano 2000, ou seja, quando já faziam-se 50 anos quase, próximo de fazer 50 anos daquela derrota fatídica para os uruguaios, foi quando Barbosa veio a falecer. Já Barbosa não chegou nem a ver um novo goleiro negro vestindo a camisa 1 da seleção brasileira, ou seja, sendo titular da seleção brasileira, só para se ter uma ideia. E como eu disse, Barbosa, desde então a carreira de Barbosa degringolou. Todo mundo colocou a culpa dele, até alguns grandes cronistas, conhecedores de futebol da época, e até alguns atuais colocam a culpa nele, o criticam e esquecem que ele foi um goleiro fenomenal, que ele foi um goleiro espetacular, que ele foi um goleiro vencedor e que antes de mais nada ele foi um ser humano sempre muito educado, super humilde e que nunca se revoltou, nunca agrediu ninguém pelas coisas que ele ouvia das pessoas. E olha que coisas pesadíssimas. Por exemplo, tem uma história que ele contava muito que ele estava no restaurante, não, perdão, no supermercado fazendo compras e uma mulher com uma criança, com um garotinho, aponta para ele e diz: ó, foi esse homem aí que fez a gente chorar em 1950, que fez o Brasil perder aquela Copa. E isso doeu muito no coração dele, tanto é que ele foi até falar com a senhora com educação, foi dizer: como é que a senhora diz isso, a senhora nem me conhece, como é que a senhora pode ensinar seu filho a me odiar, se ele nem me conhece, com a educação, com a simplicidade, com a humildade incrível, mas mesmo assim, coisas que sentiram ele, né, que magoaram ele, a carreira dele todinha. Inclusive quando ele se aposentou, tentou um tempinho ali, trabalhou um tempinho no Vasco, mas depois foi morar em Praia Grande, ou seja, foi se isolar, foi se isolar das grandes massas que costumavam apontar o dedo para ele e dizer: você foi o culpado por aquela derrota, né? Pelo maior desastre até então do Brasil em Copas do Mundo. A má fama, se assim eu posso dizer, do Barbosa só veio diminuir agora em 2014, né? 4 anos atrás, depois que o Brasil tomou de 7-1 em Minas Gerais para a Alemanha, porque aí não tinha mais nem cabimento de se criticar Barbosa depois de uma seleção como a seleção brasileira tomar de 7 em casa, né? Aí numa semifinal, não foi nem numa disputa de jogo final. Então assim, se tornou até meio esdrúxulo criticar Barbosa, mas até então Barbosa sofreu demais. 1950, no caso, até o ano 2000, quando ele morreu, ele costumava até brincar, costumava até dizer que a pena no Brasil é de 30 anos, e de fato é a pena máxima, mas que ele já estava perto de cumprir os 50 anos de pena, porque ninguém esquecia essa bendita falha, esse bendito erro que ele cometeu. E como eu disse, na minha visão, eu estou falando na minha visão de estudioso de futebol, não foi um erro. Mas há quem discorde de mim, eu respeito a opinião, mas não importa. Ele sofreu praticamente 50 anos por um erro apenas de uma carreira extremamente vitoriosa, extremamente vencedora. E assim, como eu disse, um sujeito extremamente humilde, extremamente educado, extremamente boa praça, não enriqueceu com futebol, longe disso, naquela época não se enriquecia com futebol, foi um grande goleiro, mas que ficou lembrado apenas por esse lance. Por esse lance, todos o estenderam o dedo, todos passaram a criticá-lo, infelizmente. Então assim, meu primeiro vídeo, no caso, vai como uma homenagem ao Barbosa, vai como uma homenagem a ele, porque na minha opinião ele é o esportista brasileiro mais injustiçado da história, por esses fatos e muitos outros fatos desconhecidos até de mim mesmo, de todos
que ele passou na vida dele e que sempre soube levar com a maior humildade. Nunca teve rancor, nunca teve ódio, nunca desejou o mal da seleção brasileira por ter sofrido mal. E hoje nós temos inclusive jogadores que erraram de 7-1 em 2014 e tiveram uma segunda oportunidade em 2018. Talvez tenha até uma terceira oportunidade em 2022. Barbosa nunca mais teve oportunidade na seleção brasileira por causa dessa bendita falha, né? Coisas do futebol, mas que infelizmente são lamentáveis, lamentáveis mesmo. Então assim, minha primeira homenagem vai para o Barbosa, que esteja onde estiver, se a família dele vir esse vídeo, se conseguir ver esse vídeo, meu abraço, minha saudação, não vou chamar de idolatrismo, mas assim, minha admiração pelo grande goleiro e o grande ser humano que esse cidadão foi no nosso país. Tem gente aqui vascaíno que nem sabe quem foi o Barbosa, que quando vai fazer o Vasco todos os tempos coloca Carlos Germano, que foi um grande goleiro, coloca Elton, coloca Cássio, outros goleiros mais antigos, mas esquecem do Barbosa. Na minha opinião, o Barbosa foi o maior goleiro que o Vasco da Gama já teve. Então, gente, no mais é isso. Gostaria de críticas, sugestões, podem colocar aí embaixo. Vou tentar melhorar um pouquinho a luz desses vídeos aqui, porque eu percebo que não está ainda do jeito que eu gostaria, mas é tudo um processo inicial, e como todo processo inicial há uma evolução, vai se evoluindo. Gostaria no caso também que, se você gostou dessa postagem, curta, comente, compartilhe com os amigos, visualize, porque isso ajuda a esse canal que está iniciando-se hoje a crescer. Então, no mais, gente, muito obrigado, agradeço demais a vocês e até o próximo vídeo com um novo tema que, como eu disse, são tantos que eu preciso fazer uma listinha para decidir qual vai ser. Então, valeu, gente, um abraço e até a próxima.